Muito obrigado pela vinda de vocês. Vocês estão juntos há quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Em que situação vocês se conheceram? Nos conhecemos na Itália, eu trabalhando lá fora, ele também fazendo um curso. E aí, amigos em comum na Itália, a gente acabou se encontrando. Terminei um longo namoro no Brasil, ele idem. E desde então, estamos aí juntos. Durante todo esse tempo, vocês sempre deixou clara a relação de vocês? Ou nesses anos todos, no começo, sei lá em que situação, vocês, em função do que existe ainda, no que se refere a... Não sei se a palavra é preconceito, mas, enfim, vocês tiveram que ficar mais distantes em público? Não, olha... nós sempre deixamos bem claro para nossas famílias, para os amigos, que a relação existiu desde o começo, a gente não escondia, não. Era bem claro. Inclusive a minha profissão, eu sou banqueteiro, então trabalho com eventos, é uma área muito mais tranquila de se lidar. O Eduardo trabalha na área da saúde, ele é dentista, então ele tomou alguns cuidados até se posicionar, se colocar mais. Para mim foi muito mais fácil, mas com os amigos, com a família, desde o primeiro momento, a gente resolveu tomar a decisão de deixar de estar namorando uma menina, de estar com uma menina, porque eu era super mulherengo, ele também namorador. A gente resolveu sentar com todos e falar assim, vamos abrir o jogo de cara, porque não tem essa de ficar vivendo uma vida dupla. Então, existe um amor, existe uma relação. Então, sentamos com família, irmãos, sobrinhos, todo mundo. E, sinceramente, nunca sentimos qualquer preconceito de nenhum amigo, de ninguém na família. As nossas mães foram pessoas que sempre exigiram muito respeito perante todos que estavam em volta da gente. Então, foi muito fácil, e o que eu digo hoje é assim, a gente tem que viver uma verdade, a vida é uma só. Não adianta você ter essa duplicidade. Existem pessoas que têm que tomar um pouco mais de cuidado de acordo com a profissão, que tem uma imagem a ser cuidada, mas diferente da gente, graças a Deus, eu acho que a verdade fez com que as pessoas nos respeitassem mais. É óbvio, as pessoas precisam procurar a felicidade, entendeu? Tem que sair do armário e ser feliz, né? Muito bem. E como foi a história da adoção? Porque é uma coisa no Brasil um pouco inédita, né? A adoção foi bem interessante, porque assim, a vida inteira eu quis ser pai e quis adotar uma criança. E como eu trabalho na noite, com as madrugadas, com os eventos até altas horas, o Eduardo falou assim, Marcelo, é complicado a gente ter uma criança dentro de casa porque eu já fico muito sozinho, vou te buscar nos eventos, a gente te acompanha e tal, mas é complicado, eu vou me sentir mais sozinho ainda com uma criança aqui dentro. E até que, como nós dois realizamos vários trabalhos sociais, o nosso trabalho é muito focado, 30% de tudo que a gente faz é voltado para o social, a gente, num determinado dia, indo visitar um abrigo a 200 quilômetros de São Paulo, nós fomos escolhidos pelo nosso filho. A gente teve uma escolha. Você se sente escolhido, porque a gente chegou num lugar ermo, sozinho, Miracatu, longe, BR, aquela estrada perigosa, que eu jamais teria ido. E, de repente, demos de encontro com uma criança que foi uma paixão imediata dos dois, onde o Eduardo, que era totalmente contrário, virou para mim e falou assim, Marcelo, está aqui o nosso filho. E... a partir de então, a gente não teve mais tempo para pensar. E legalmente foi batalha na justiça, batalha. Então, essa foi a pergunta. Legalmente foi difícil para vocês? Complicadíssimo. E então perdemos em primeira instância, recorremos, perdemos novamente, alegando que não tínhamos ainda maturidade, eu com 42 anos, ele com 47, que nós não tínhamos maturidade suficiente para ser pais. Porque eles não poderiam colocar o preconceito em momento nenhum no papel, porque aí a gente ia brigar pela Constituição, enfim. E perdemos, aí entramos no TJ, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi negado novamente, recorremos, e aí, com isso, a gente recebeu uma super vitória,
E unanimidade, né? Por unanimidade. E o que é incrível é o que eu digo assim, porque as pessoas mais velhas, que poderiam ser as mais preconceituosas, então a gente estava lá com um procurador da Justiça de quase 80 anos de idade, desembargador de 70 e poucos anos de idade, eles falavam: o que vale é o amor. Então, que se dê essa guarda de imediato para eles dois. Muito bem. Quem gostaria de fazer perguntas aqui? Você, por favor. Não, é porque assim, meus pais, eles já estão tentando adotar já faz uns 3 anos. E eles não conseguem de jeito nenhum, é mó enrolação. Então eles estão na fila de espera. Qual dica que vocês podem dar pra gente que está tanto esperando e tanto quer uma adoção e não consegue? Olha, persistência em primeiro lugar. E olha, e a gente tem que falar muito mesmo na mídia, porque é o seguinte: eu estou há 5 anos cadastrado, eu, Marcelo Sampaio, estou há 5 anos cadastrado no apto para adoção, e até hoje eu nunca fui chamado com tantas milhares de crianças disponíveis e que não são chamadas para ninguém. Então acontece aquelas adoções à brasileira, que eles pegam as crianças e vão e registram no cartório, o que não é legal, porque você fica sujeito aos pais virem depois, fazerem algum tipo de ameaça, enfim. Então, é a persistência, mas é também brigar, gritar, mostrar para as pessoas por aí que existe esse interesse e que tem criança que precisa de um lar, e eles estão dispostos a isso. Você falou que você não conseguiu, você ficou na lista 5 anos e ainda não foi chamado. Para adotar, vocês tiveram que adotar sozinho, quase como pai solteiro, ou vocês assumiram a condição de casal e conseguiram adotar assim? Não, eu adotei... Eu adotei sozinho, o processo foi Marcelo Sampaio, querendo a adoção, só que quando nós optamos em dar o nome ao nosso filho, nós demos o nome dos dois. Aí saiu com o sobrenome dos dois. Então hoje ele é a primeira criança que tem o nome de 2 pais. Né? Apesar dele ter lá no registro dele, filho de Marcelo Sampaio, o nome dele é Índigue Sampaio. O sobrenome dele é Manuel Eduardo, porque nós 2 somos Eduardos, Índigue Sampaio. Ok. Fala, Gano. Sabemos que no Brasil ainda é bem atrasado esse negócio de adoção, casal homossexual. E eu queria saber como vocês vão preparar seu filho assim para a sociedade, que, querendo ou não, ela ainda impõe um padrão preconceituoso. Na nossa casa, a base é a verdade. Nós nunca deixamos de nos cumprimentar com um abraço, com um beijo na frente dele. É claro que a gente tem as atitudes na frente dele, como a gente tem perante a sociedade, sabendo os limites de cada um. Mas o Manuel já entende que nós somos os pais. Ele diz que ele tem 2 papais, o paizão e o paidu, e ele lida com isso naturalmente. E o que ele vai passar para as pessoas é que ele tem uma vida tão melhor do que a que ele poderia ter tido, que ele tem mais que ser um condutor de boas novas para as crianças que não tiveram a mesma sorte, a mesma oportunidade. Que ele seja, sim, uma pessoa que tente projetar isso na vida dos outros, mostrando o exemplo próprio. Super obrigado pela vida de vocês aqui. Imagina, prazer. E parabéns pela conquista. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado.